Então tá bom. Pessoal, então só, talvez para quem está chegando agora, entender um pouquinho, a gente está trabalhando com esse tema do período interbíblico, que é entender um pouquinho o que aconteceu entre o último livro, ali a última história narrada que a gente tem no Antigo Testamento, que é o profeta Malaquias, até o início do Novo Testamento, que foi um período de aproximadamente 400 anos, onde muita coisa aconteceu. A gente lê algumas coisas no Novo Testamento, e se a gente tiver prestado atenção, são coisas que a gente nunca leu no Antigo Testamento. E parece que há um salto nessa história. Então, nesse caminho, a gente explicou um pouco sobre os reinos que exerceram maior poder nesse período, desde quando o povo de Israel estava lá no exílio, com os persas. A gente estudou essa transição que foi para os gregos, depois passando pelos romanos. Nesse período, Israel viveu alguns anos de independência, que foi o período macabeu. Então, a gente fez todo o estudo histórico desse período. A gente estudou o surgimento de alguns grupos, como, por exemplo, os fariseus, os saduceus, que aparecem como grupos nesse período. A gente nunca tinha ouvido falar de saduceu e de fariseu no Antigo Testamento, e, de repente, a gente começa a ouvir sobre eles no Novo Testamento. Então, a gente estudou um pouquinho o surgimento deles, falamos um pouco sobre os escribas, como eles também se fortaleceram nesse período. E agora a gente vai ver mais alguns desses grupos, que são os zelotes e os essênios. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a sinagoga e o sinédrio. E se der tempo, no finalzinho de tudo, eu vou falar um pouquinho sobre os livros apócrifos, que foram também escritos nesse período. Então, isso é só para a gente ter uma ideia geral do que a gente tratou nessas duas aulas anteriores, e para onde a gente vai começar na aula de hoje. Então, o nosso primeiro tema hoje são os zelotes. A gente já falou dos grupos de maior destaque no Novo Testamento, que são os escribas, os fariseus e os saduceus, onde Jesus teve um contato muito forte. A gente lê sobre várias situações e várias conversas. Mas também existe esse grupo, que é o grupo dos zelotes. Se você olhar essas escrituras no Novo Testamento, elas se referem basicamente a uma única citação, que é quando é mencionado os 12 apóstolos de Jesus. E um deles é Simão, o zelote. Então, todas essas escrituras, basicamente, citam quando Jesus escolheu os 12, e aí menciona que Simão, um deles, era um zelote. A gente não tem outras escrituras explícitas falando sobre quem eram os zelotes. Mas, como eles fazem parte da história e do contexto social da época, é interessante a gente ter pelo menos uma pequena ideia do que foi esse grupo. Esse termo, zelote, foi mencionado por Joséfo. Flávio Joséfo é um dos maiores historiadores desse período que a gente está estudando. E ele diz que esse grupo descende de um sujeito chamado Judas de Gâmala, que foi um sujeito que incitou os judeus a uma revolta contra Roma, lá no ano de 6 depois de Cristo. Normalmente, essas revoltas estavam ligadas à questão dos impostos. Então, esse homem moveu uma parte do povo em rebeldia à taxação de impostos pelo governo romano. Então, a história diz que esse homem meio que foi o precursor desse grupo, zelotes. O nome zelote foi dado por causa do fanatismo desse grupo em observar a lei de Moisés. Eles achavam que a lei devia ser guardada mesmo à custa da espada. Ou seja, era um grupo
radical, disposto à violência para conquistar o poder ali em Israel. Um pouquinho mais para frente na história, esse grupo também vai ser conhecido como sicários. Essa palavra sicário, ela deriva de um termo que significa sica, que é uma arma romana parecida com um punhal. E como eles tinham a disposição, muitas vezes, de usar essa arma para defender a lei mosaica, daí vem o nome de sicários. Eles eram realmente um grupo extremo, dispostos a ir até as últimas consequências para poder defender a lei de Moisés, né? No aspecto doutrinário, os zelotes eles eram muito parecidos aos fariseus. A principal distinção entre eles estava ligado a esse amor extremado à liberdade. Eles não suportavam a presença dos romanos como o povo dominante. E também eles tinham um certo desprezo à própria vida. Eles estavam dispostos a entregar a vida pela causa. Um pouco diferente dos fariseus, que não tinham essa preocupação muito forte. Os zelotes, definitivamente, eles não pagavam tributos a César. Eles recusavam veementemente a isso. Tem uma passagem lá em Atos 5, quando os apóstolos são presos e levados ao Sinédrio. E aí é uma situação onde Gamaliel, que era um fariseu, ele se levanta e ele dá a opinião dele sobre a questão que eles estavam discutindo. E eu queria ler com vocês lá em Atos 5, versículo 35, só para a gente se lembrar dessa situação. Diz assim: então lhes disse, esse é Gamaliel, israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Aqui Gamaliel está falando de dois homens que, em momentos diferentes, se levantaram contra o governo romano, tentando criar rebelião. E esse segundo que ele cita, Judas, é exatamente esse que é mencionado na história como fundador desse grupo de zelotes. Ele dizia que pagar tributo era um sacrilégio, isso era repugnante à lei de Moisés. E esse recenseamento que é mencionado, basicamente o recenseamento naquela época era feito pelos governantes para saber o tamanho do povo e para saber o quanto eles poderiam arrecadar de tributos. Então, eles tinham uma finalidade bem específica em saber o tamanho da população. O fato é que, depois da morte desse fundador da seita, os discípulos continuaram a pregar os mesmos preceitos. Interessante que eles perseguiam, maltratavam e, às vezes, até matavam os judeus que pagavam tributos aos romanos. No ano de 66, depois de Cristo, a gente comentou isso um pouquinho na aula passada, teve início a chamada Guerra Judaica, que foi mais uma revolta contra os romanos por causa de tributos e que foi conduzida principalmente pelos zelotes. E a mentalidade deles estava no seguinte fato: eles esperavam repetir o milagre dos macabeus, que a gente leu lá no período atrás, quando eles tiveram uma grande vitória por um período sobre
os gregos que os dominavam. E eles estavam convencidos de que Deus iria honrar os esforços militares deles, dessa vez também, para subverter Roma. Porém, foi provado que eles estavam tragicamente equivocados. No ano 70, o general Tito, romano, entrou e destruiu Jerusalém. Basicamente, é quase assim o fim da história de Israel como nação naquele período. Alguns anos depois, eles ainda tentaram mais algumas revoltas, mas já sem sucesso nenhum. E essa revolta, conhecida como Guerra Judaica, foi realmente conduzida por esse espírito dos zelotes de poder conquistar o poder à força, custe o que custasse. Quando a gente pensa em Jesus, é interessante, porque mesmo Jesus tendo um apóstolo que pertenceu a este grupo, ele nunca apoiou esse movimento radical. Na verdade, pelo contrário, Jesus disse e fez coisas inaceitáveis aos zelotes, como pagar impostos, pagar tributo a César, e ensinar a submissão aos governantes. Ou seja, a gente não tem muito mais informação sobre os zelotes. Eles não são tão mencionados assim no Novo Testamento, como a gente viu. Mas é interessante a gente entender um pouquinho disso, porque isso mostra como era a sociedade de Israel naquela época de Jesus. Jesus conviveu com um apóstolo que vinha dessa linha. Não tem nenhuma menção sobre Pedro ser um zelote, mas quando nós lemos a atitude de Pedro, quando ele estava com Jesus ali no jardim do Getsêmani, e ele puxou da espada e acabou cortando a orelha de um dos servos, a gente sabe que, na verdade, ele cortou a orelha porque ele errou, né? Ele queria ter passado aquela espada na cabeça do servo. Isso mostra uma atitude de alguém zelote. Então, não tem nenhuma referência de que Pedro era, mas essa atitude expressa exatamente esse o espírito dos zelotes, dispostos a pegar em armas para poder atingir os seus objetivos. Então, basicamente, é isso que a gente tem sobre os zelotes. O outro grupo que eu quero conversar um pouquinho com vocês é sobre os essênios. Esse, então, é um outro grupo que não é mencionado nada no Novo Testamento. Não tem nenhuma citação sobre eles. Então, talvez, por que então olhar a vida deles? Novamente, porque a gente vai ver algumas características e que mostram o ambiente onde Jesus viveu, como era a situação de Israel. A gente está vendo grupos bastante diversos. Vimos as características dos fariseus, dos saduceus, como eram os zelotes, e agora a gente vai ver um pouquinho dos essênios. O nome essênio vem do aramaico racia, que significa piedoso ou santo, que é a mesma raiz daquele grupo que a gente leu sobre os fariseus, que eram os hassideus ou os hassidins. Eles também parecem ter tido a mesma origem dos fariseus. Homens devotos à lei, muito zelosos pelas escrituras, e que não concordavam com algum posicionamento político naquela situação do sumo sacerdócio, ter se transformado num cargo meramente político. Então, eles eram muito contrários a isso. Agora, os essênios, eles entraram muito em evidência após a descoberta dos famosos rolos do Mar Morto, que descreviam os aspectos da comunidade de Qumran, que era esse local onde foram encontrados os rolos, e onde também era um local onde viviam muitos dos essênios. Pessoal, só queria pedir, acho que tem alguém ainda com o microfone aberto, se você puder só se atentar e ver se é o seu, eu estou fazendo um pouquinho de interferência.
Então, esse local de Qumran foi um local onde viveu muitos essênios, e lá foram encontrados esses manuscritos do Mar Morto. Eu queria mostrar aqui para vocês, essa é uma imagem dessa região, onde um jovem beduíno que cuidava das suas ovelhas, lá em 1947, acabou descobrindo, provavelmente nessa caverna aqui, esses primeiros manuscritos do Mar Morto. Dá para ver que é uma região extremamente seca, lá praticamente não chove, e isso foi um dos motivos que ajudou a preservar essa documentação que a gente tem. Eu acho que o Bruno vai falar disso um pouquinho na aula dele, a partir da semana que vem, mas lá foram encontrados documentos, por exemplo, como esse, que é uma foto do livro de Isaías. E esse é um material muito mais antigo do que o que se tinha disponível hoje em dia. E o mais interessante de tudo é que, quando os eruditos começaram a comparar, você vê que a proximidade do que a gente tinha hoje, do que eles tinham nesse período antes de Cristo, era muito, muito próximo. Então, isso aí deu ainda mais credibilidade para as escrituras. Então, a gente pode ver que eles estavam quase que intactos, faltavam pouquinhos pedaços. Então, isso ajudou muito no conhecimento das escrituras do Antigo Testamento. E também, nessas cavernas, foram encontrados muito material falando sobre esse grupo dos essênios. Esses essênios, eles tinham uma visão apocalíptica. Deixa eu só ver. Isso, o que eu falei, esse grupo ele tinha uma visão apocalíptica. O que significa isso? Eles realmente esperavam a vinda do Messias para poder reorganizar Israel, para poder voltar a colocar Israel com a sua soberania. Esse grupo foi fundado por um líder anônimo, conhecido na literatura deles como o Mestre da Justiça. E os essênios, eles acreditavam que Jerusalém e o templo haviam se tornado tão corruptos, em particular sobre o comando de um indivíduo chamado apenas de o mau sacerdote, provavelmente estava se referindo a Jonatas ou Simão, irmãos de Judas Macabeus, que acabaram assumindo aquele cargo de sumo sacerdote, mesmo sem ser da linhagem de Arão. E eles se revoltaram contra tudo isso. Eles achavam que aquele período era tão mau que o seu fim com certeza estava próximo. Nenhuma ação social, nenhuma revolução armada poderia produzir a era messiânica. Apenas o afastamento da vida em sociedade. Eles eram extremamente devotados à lei e tinham uma confiança paciente de que Deus ia intervir naquela situação de um modo sobrenatural, com os exércitos do céu, para estabelecer o seu reino. Então, o que eles faziam era sair das cidades e procurar viver em comunidades, ou na periferia, ou, como nesse caso específico de Qumran, que eles foram para o meio do deserto para manter essa comunidade com esses conceitos. Eles enfatizavam muito a soberania e a predestinação de Deus. É desnecessário dizer que eles se viam como o grupo eleito de Israel, que estaria presente para lutar por Deus quando este começasse a guerra entre os filhos da luz e os filhos das trevas. Tudo isso estava descrito assim, em muitos detalhes num dos documentos deles, conhecido como Manuscrito da Guerra. Os relatos sobre a vida dos essênios, especificamente nesse local, em Qumran, têm assim, aspectos muito particulares.
que a gente vai descrever um pouquinho mais à frente. Mas eles também, como eu disse, viviam isolados na vizinhança das principais cidades. Por isso eles até alertam que é um pouco perigoso generalizar tudo que se encontrou em Qumran como se fosse a vida deles também nesses outros locais. Esse local de Qumran era um local meio monástico. Eles realmente viviam separados, os homens não se casavam, não tinham esse contato com mulheres, não tinham filhos. Não sei como eles cresciam, mas realmente era um grupo totalmente isolado, muito restrito. Porque sabe-se que em outros lugares os essênios se casavam, tinham filhos, mas em Qumran o voto de celibato era exigido de quem estava por lá. Aqui a gente tem uma imagem das ruínas desse local onde essa comunidade de Qumran viveu lá no segundo e primeiro século antes de Cristo. Realmente é o deserto bem forte ali, extremamente seco. E aí tem as principais características desse grupo. Eles tinham um estilo de vida realmente focado em comunidade. Então, isso envolvia, nesse grupo, orações diárias, trabalho, isso feito juntos. Estudavam juntos e tinham diversos rituais, inclusive o que eles chamavam de banhos diários ou batismos diários para lavar os pecados do dia anterior. Então, aquilo que você pecou, você fazia um ritual de se purificar daquilo que tinha acontecido no dia passado. Uma outra característica é que, para você se tornar um membro dessa comunidade, você passava por um período de provação, que pelos escritos podiam chegar até 3 anos para você poder ser totalmente aceito como membro. Eles tinham a certeza de que eles estavam cumprindo uma profecia bíblica lá de Deuteronômio 18:18, que eu quero abrir aqui e ler com vocês. Lá em Deuteronômio 18, no versículo 18, está falando assim: levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você, porém minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Então eles achavam que eles eram esses profetas, não um só, mas que toda a comunidade seguia essa profecia. Eles também acreditavam que toda a seita deles atendia aquela condição que a gente lê lá em Isaías, que fala a voz do que clama no deserto, que a gente sabe estava se referindo a João Batista, quando ele veio preparar o caminho para Jesus. Mas os essênios achavam que eles estavam fazendo esse papel. E eles também acreditavam que eles estavam inaugurando a nova aliança de Deus com o seu povo, que é mencionado lá em Jeremias 31, versículo 31, que eu também quero ler com vocês. Jeremias 31, lá no versículo 31 ao 34, ele está falando assim: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança. Apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e as escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. A gente sabe que, na verdade, isso se cumpriu um pouco mais à frente, mas eles realmente
acreditavam que eles eram esse povo que já estavam fazendo isso. Na verdade, eles esperavam a vinda de dois Messias, um que era da linha sacerdotal e um que era da linha real, da realeza, cada um vindo de uma tribo diferente. Eles tinham um manuscrito inteiro que apresentava um projeto para o novo templo. E enquanto esse não fosse construído, isso os impedia de oferecer sacrifícios. Então, assim, esse é um pouco da história desse povo. Um povo que quis fugir das cidades e viver numa comunidade isolada para aplicar aquilo que eles entendiam, sendo a vontade de Deus, podendo se dedicar à lei de Moisés. E em torno disso eles criaram diversos rituais. E é interessante a gente pensar que talvez Jesus ou seus discípulos tenham convivido com alguns deles. Isso não fica claro. Mas isso mostra uma das facetas de como era a religião judaica daquela época. Então, basicamente, esses eram os dois últimos grupos que eu tinha para falar, os grupos religiosos. E acho que aqui vale uma pequena conclusão. Eu acho que essas descobertas e tudo isso que a gente está descobrindo sobre esses grupos nos ajuda a entender um pouco dessa diversidade do mundo judaico em que Jesus viveu. Se a gente pensar no judaísmo do primeiro século como um conjunto de respostas, eles têm assim uma dificuldade teológica em responder como viver sobre ocupação estrangeira, como ter um outro povo os dominando, numa terra que Deus havia prometido dar para Israel para sempre. Então, como cada grupo lidava com isso? Os fariseus procuraram corrigir a situação pensando numa reforma interna. Os saduceus, como a gente viu, eles se beneficiaram com essa situação, com o status quo. E eles rejeitaram qualquer tentativa de mudança, porque eles eram beneficiados com essa posição. Os essênios, como a gente acabou de ver, eles não viam mais nenhuma esperança, a não ser uma retirada completa e um novo começo num outro local. E os zelotes tentaram derrubar os opressores pela força militar. E no meio de tudo isso está a gente comum da terra, que estava muito ocupada tentando sobreviver a de fato se unir a um desses grupos. Realmente era uma situação difícil para o povo comum. Mas muitos deles, o povo, eles realmente entendiam e procuravam um Salvador messiânico de alguma maneira. Isso foi algo que foi construído nesse período interbíblico. Um desejo do povo de ver a restauração de Israel. Depois de ter vivido tanto tempo sob o domínio de outros povos, essa ideia de ter um Messias era algo muito forte. Ainda que às vezes houvesse um entendimento equivocado de como seria esse Messias. E a gente vê Jesus lidando com isso, quando eles queriam levá-lo para ser rei, para ser governante, e Jesus mostrando que não era esse o tipo de Messias que ele veio para ser. Então, com isso, a gente conclui um pouco sobre esses grupos religiosos mais importantes. Eu queria falar um pouquinho agora, um pouco mais rapidamente, sobre alguns outros grupos que não são grupos religiosos, nem seitas, mas são grupos que viveram naquela sociedade que a gente conhece um pouquinho e que eu gostaria de explicar algumas coisas sobre eles. O primeiro deles são os publicanos. Lá em Mateus 21, vou ler com vocês, Mateus 21, versículo 28. Que é quando Jesus conta uma parábola e ele vai mencionar os publicanos aqui. E ele fala assim, Mateus 21, versículo 28. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse, filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu, não quero. Mas depois mudou de ideia e foi.
O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu, sim, senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse, digo-lhes a verdade. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Aqui, basicamente, Jesus está colocando pecadores, publicanos e prostitutas numa mesma categoria. E Jesus usou muito diante dos escribas e dos fariseus a situação dos publicanos, que eram considerados pelos outros, e de fato eram, eles representavam algo muito negativo. Porém, os fariseus, por se acharem melhores, viam na atitude dos publicanos, chegando perto de Jesus, como algo inaceitável. Mas quem eram, então, esses publicanos? Como a gente viu, não era um grupo nem político, nem religioso. Era uma classe imposta pelos dominadores romanos, não só na Palestina, mas em todas as províncias do Império. Eles cobravam, em nome do Império, os impostos diretos por pessoa e tinham uma porcentagem nesses impostos. Basicamente, o que acontecia era o chefe em Roma determinava uma taxa a ser cobrada num determinado país. O responsável naquele país dobrava esse valor e repassava aos seus cobradores, que, por sua vez, a dobrava novamente. Ou seja, eles tinham um valor para ser cobrado. Eles dobravam isso para poder tirar a comissão deles, para ficar uma boa parte para eles. E isso era multiplicado por quantas camadas tivessem até chegar no povo. Aí não é à toa que é a razão deles serem conhecidos como ladrões e como exploradores. E Jesus sabia muito bem disso, isso não é novidade alguma. Eles eram odiados por todos, em todo lugar. Muitas vezes, lá na Palestina, eram os próprios judeus, cobrando dos judeus para poder enviar esse dinheiro para os dominadores. E isso realmente gerava uma revolta muito grande. Alguém do seu povo está tirando o seu tributo para mandar exatamente para aquele que domina sobre você. Quando a gente pensa em Jesus, ele chamou Mateus, que era um publicano, para ser apóstolo. A gente vê na vida cotidiana Jesus comendo com os publicanos. Jesus salvou Zaqueu, também era um publicano. A gente vê João Batista batizando publicanos. E interessante que ele não lhes ordenou que deixassem o trabalho, mas que não cobrassem mais do que o estipulado. Acho que isso é a importância de entender quem eles eram, principalmente porque Jesus os usou muito como exemplo de arrependimento para poder confrontar os fariseus que se julgavam acima dos demais. Não é que os publicanos eram melhores, de forma alguma, realmente eles eram muito pecadores, mas isso gerava um contraste muito grande para que eles realmente pudessem se voltar para Deus. E quantos exemplos a gente viu Jesus dando sobre eles? Aquela situação onde está o publicano e o fariseu orando, e de longe o publicano ali cabisbaixo, batendo no peito de que ele nem merecia estar ali. Então Jesus usou muito esse contraste. Então nos ajuda a entender quem era esse publicano, por que o povo via dessa maneira, mas entender a maneira como Jesus os tratou e como Jesus usou isso para exemplificar o que era o arrependimento que ele esperava também dos fariseus, saduceus e escribas. Outro grupo que eu queria comentar rapidamente é o grupo dos samaritanos, que a gente vê diversas vezes
lendo o Novo Testamento, que parecia uma classe, um grupo de pessoas que era odiada pelos judeus. Era uma rivalidade muito grande. Quando a gente lembra daquilo que a gente estudou lá nas primeiras aulas, que os assírios levaram os judeus do Reino do Norte, quando o reino estava dividido em Reino do Sul e Reino do Norte. O Reino do Norte era Israel, e os assírios levaram, dominados, o povo do Norte, e trouxe para Samaria, para o lugar onde era a capital e a região do povo do Norte, povos de diversos outros lugares. Essa era a política dos assírios, para poder terminar com a cultura de um determinado povo. Ele fazia toda essa miscigenação e tirava o povo que era da região e levava para outra. Foi o que ele fez exatamente com as tribos do norte, e ele trouxe outros povos para viver em Samaria. Então, naquela região, de fato, viviam estrangeiros. Quando o Reino do Sul, mais tarde, foi depois levado também como cativeiro, só que para a Babilônia, por Nabucodonosor, os samaritanos, que era esse povo que vivia ali próximo de Jerusalém, que era esse povo misto em raça, em religião, costume, língua, eles tiveram uma certa liberdade na próxima a Jerusalém e na Judéia. Quando o povo voltou depois do exílio para Jerusalém, lembra do decreto lá dos persas que permitiu, com Esdras, com Neemias, o povo voltar e reconstruir os muros, reconstruir o templo. Isso despertou um ciúme enorme nos samaritanos. A gente lê lá em Neemias sobre Sambalá e Gesem, que eram homens de destaque nesse povo ali dos samaritanos, e o quanto eles quiseram impedir a obra de reconstrução pelos judeus. Isso a gente está descrito lá em Neemias 4, 1 a 3 e ali por diante. Ou seja, os judeus eles nem se comunicavam com os samaritanos antes do exílio babilônico pelo fato de eles serem gentios. Agora, no tempo de Neemias, a rivalidade cresceu ainda mais por causa da história da reconstrução de Jerusalém. Lembrar que em algumas épocas eles estavam com a pá numa mão, construindo o muro, e a espada na outra, para poder lutar com esses que queriam impedir a reconstrução. A coisa ficou pior ainda quando Esdras admoestou os sacerdotes e o povo a deixarem as mulheres estrangeiras, a repudiarem aqueles que tinham casado com mulheres estrangeiras. E nessa situação, um dos sacerdotes não concordou com Esdras. Esse era genro de Sambalá, um desses caras de destaque que se opunha à reconstrução. E ele, não querendo repudiar a esposa, ele se abrigou em Samaria, e o sogro, que era realmente alguém importante, prometeu-lhe construir um templo no Monte Gerizim, e esse sacerdote agora seria nomeado sumo sacerdote. Claro que ele gostou bastante da ideia. No final, de fato, esse templo foi construído, e esse homem foi nomeado o sumo sacerdote ali para os samaritanos. Tem mais um evento que ampliou esse ódio entre eles, quando João Hircano, que foi um daqueles asmoneus que a gente estudou, em 130 a.C., ele estava avançando o território que ele tinha, e ele foi contra os samaritanos, e ele destruiu esse templo que havia sido construído em Gerizim. Ou seja, tudo isso foi criando uma história de inimizade, de rivalidade, de ódio entre judeus e samaritanos. Os judeus consideravam os samaritanos, e isso era muito forte para os judeus, como cães e como imundos. Os samaritanos nem tinham acesso ao templo de Jerusalém. Tem uma situação interessante que quando os judeus que moravam no norte da Palestina e eles queriam ir para Jerusalém, eles tinham que contornar a região de Samaria, passar por uma região chamada Pérea, para poder se desviar, porque era um insulto para os samaritanos
que um judeu com destino a Jerusalém passasse por seus territórios. Tem uma situação interessante que, de novo, quero ler com vocês, em Lucas 9, capítulo 51, versículo 51, que ilustra isso um pouquinho. Lucas 9, versículo 51, diz assim: aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Dá para ver o ódio deles ali, né? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o do Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para outro povoado. Ou seja, isso expressa exatamente essa ideia que havia entre judeus e samaritanos. Se a gente der uma olhadinha aqui no mapa, a gente vai ver que aqui é a região da Palestina: Judéia, Pérea, Decápolis, Samaria e aqui ao norte a Galileia. Então isso que a gente está falando é que alguém que estivesse aqui na Galileia, em Nazaré, em Tiberíades, Cafarnaum, e quisesse cruzar aqui e chegar a Jerusalém, não podia fazer esse caminho. Eles precisavam dar a volta e passar aqui pela Pérea para chegar em Jerusalém. Então, isso tudo por causa desse conflito com os samaritanos. Se a gente olhar aqui no mapa, a gente vê essa região bem embaixo aqui, que é Idumeia, que é quando a gente falou sobre Herodes, que ele era um idumeu. Então, a origem dele era dessa parte aqui embaixo de Israel. Ou seja, tudo isso daqui fazia parte da Palestina. A Samaria era da Palestina, porém tinha toda essa questão. Jesus viveu muito aqui na Galileia e ele vinha diversas vezes para Jerusalém. Então a gente vê toda essa situação envolvendo os samaritanos. Com isso a gente termina essa partezinha e eu vou tentar ser meio rápido aqui, eu sei que a gente está avançando, para falar de algumas instituições. Eu queria falar rapidinho sobre, primeiramente, sobre as sinagogas. Como a gente viu lá na primeira aula, que a sinagoga nasceu durante o exílio babilônico. Nabucodonosor, lembra, tinha dado aos judeus um bairro na Babilônia onde eles tinham liberdade de cultuar a Deus. E por iniciativa dos escribas, a lei começou a ser copiada, lida, interpretada. Eles sentiram a necessidade de um culto prestado a Deus, já que eles não tinham mais o templo. Eles começaram esse culto sempre aos sábados, ora numa casa, ora em outra. E uma vez reunidos, começaram a cantar alguns salmos de louvor, a ler juntos a Torá, alguém interpretava, até que chegou num ponto que das casas particulares, eles passaram por uma casa destinada especificamente a esse trabalho. Foi quando surgiu a sinagoga, que a gente tanto lê e vê no Novo Testamento. Interessante, porque a sinagoga também era usada para reuniões de vários tipos da comunidade. E uma delas, bem especial, era para a educação primária de meninos com idade entre 5 e 12 ou 13 anos. Então, a escola deles funcionava na sinagoga. Na verdade, eles aprendiam a lei com os mestres. Os judeus, eles eram proibidos de usar tribunais do mundo seculares para resolver suas disputas civis. Dessa maneira, os líderes da sinagoga também funcionavam como o Ministério da Justiça local, quando era necessário resolver esse tipo de questão, né? Então, esse é um lado da sinagoga.
Sob o aspecto da Constituição, as sinagogas eram miniaturas do Templo de Jerusalém. Então, as construções das sinagogas lembravam o Templo de Jerusalém. Tinha uma arca portátil, onde eram guardados os rolos da lei e dos profetas. Diante dessa arca ficavam ali os primeiros lugares, que eram aqueles disputados pelos escribas e fariseus, e que Jesus condenou algumas vezes. Vocês que gostam dos melhores lugares na sinagoga, Jesus estava fazendo referência a esse local. Havia uma espécie de um estrado de onde alguém se colocava para poder ler a lei. E na sinagoga, homens e mulheres sentavam separados. Aqui tem uma imagem que mostra a estrutura da sinagoga de Cafarnaum. Jesus, ele ensinou e curou muitas pessoas nessa sinagoga. Tem uma daquelas passagens quando Jesus expulsou o demônio de um homem, e o Espírito disse para Jesus, eu sei quem o Senhor é o Santo de Deus. Aí Jesus mandou que ele ficasse quieto, né? E foi nesse mesmo lugar que Jesus ensinou que ele pregou sobre ele ser o pão da vida. Foi aqui na sinagoga de Cafarnaum. A gente lê essa história lá em João 6. E aqui a gente vê a sinagoga, ela tinha essas colunas, e nessa específica, pelo menos de Cafarnaum, vamos ver se dá para ver aqui, ele mostra o desenho aqui, é como se fosse uma vista de cima onde estão as colunas. E as colunas dos cantos eram em formato de coração. A gente vê aqui dentro uma região onde as pessoas se sentavam, a entrada principal, e lá dentro era onde a lei era lida. O Evangelho de Lucas diz que essa sinagoga de Cafarnaum foi construída por aquele centurião romano, aquele que Jesus tem uma situação onde esse centurião pede para as pessoas irem falar com Jesus para que ele curasse um servo dele. Aí Jesus fala, não, tudo bem, eu vou. Mas quando ele está no caminho, esse centurião fala, não, mas eu não sou digno de receber o senhor não precisa vir aqui, é só dar ordem, eu sei como é ter subordinados. E aí Jesus acaba ficando tão impressionado, fala, olha, eu nunca vi tamanha fé, nem em Israel. E foi exatamente essa sinagoga, que ela foi destruída e depois ela foi reerguida no 4º século. Aqui tem umas imagens que mostram exatamente como ela era. Se vocês perceberem, era algo assim bem imponente. Eram paredes grossas, tem uma vista interna. Era realmente um espaço bem interessante. Essa é uma visão interna dela, né? Dá para ver aqui nos cantos que tinham tipo uma arquibancada onde as pessoas sentavam e provavelmente lá na frente era onde a lei era lida e interpretada. Assim, só para a gente ter uma ideia do funcionamento da sinagoga, ela era coordenada por 10 oficiais que precisavam conhecer muito bem a lei, e alguns deles tinham umas funções bem definidas. Uns era aquilo que eu falei, que compunham esse tribunal, e eles julgavam casos de dívidas, de roubos, de perdas, de sedução, de admissão de prosélito, aqueles que queriam se juntar ao judaísmo. Esses eram chamados chefes da sinagoga, que a gente vai ouvir, às vezes, Paulo tendo contato com o chefe da sinagoga de uma das cidades, era exatamente esse papel. Um outro era o oficial da sinagoga, era aquele que dirigia as orações, coordenava a leitura da lei, e ele era conhecido como o anjo da congregação. E havia ainda um grupo que eram os diáconos que cuidavam dos pobres, que recebiam as esmolas, tanto na sinagoga como às vezes de casa em casa. E eles eram chamados de os homens bons da cidade. Então, quando você vira o seu diácono, você pode chamá-lo de um homem bom da cidade. Estou brincando, na verdade não seria o nosso diácono, seria quem cuida da benevolência, eu diria hoje, é o que ficaria mais próximo disso.
E havia também um intérprete, que na ocasião da leitura das Escrituras era quem interpretava o conteúdo na língua do povo. Quando alguns não entendiam, não conheciam o hebraico, era exatamente esse intérprete e os escribas que faziam essa tradução. Assim, eles acreditam, há alguns historiadores que vêm de ideias diferentes, mas basicamente parecia assim que o culto deles seguiam essa ordem. Eles recitavam em comum a grande confissão de Israel, que na parte inicial é conhecida como Shema de Israel, usava alguns textos do Antigo Testamento. Depois eles faziam uma oração de arrependimento, tinha leitura de algum texto do Antigo Testamento, e aí o chefe da sinagoga, ele fazia a exortação ou convidava alguém para fazê-lo. Terminava com uma oração feita por um sacerdote, onde ele normalmente dava a bênção araônica para terminar a reunião. Mas eu acho que é só importante a gente pensar um pouquinho e lembrar que Jesus, sendo judeu, ele cresceu participando disso. Isso era a vida de Jesus. O costume dele era ir aos sábados e participar da sinagoga desde criança. Então, isso que a gente está lendo, às vezes parece uma coisa muito distante, mas era o dia a dia de Jesus. E ele teve a oportunidade de ensinar diversas vezes na sinagoga. Tinha uma que eu gostaria de ler, mas eu acho que está ficando tarde, mas só para vocês anotarem, essa é uma das minhas favoritas, que está lá em Lucas 4, de 14 a 21, que Jesus está na sinagoga, entregam para ele o rolo de Isaías, ele lê o trecho que fala sobre ele mesmo, e quando ele termina, ele fala: hoje se cumpriu essa profecia. Eu não sei como é para você, mas isso me emociona de pensar. Imagina você estar ali na sinagoga, vendo Jesus, ele lendo uma profecia escrita há séculos atrás, ele falando: olha, isso está se cumprindo hoje na minha pessoa. Depois a gente vai ver muito também aqui a importância da sinagoga para Paulo. Hoje em dia, quando a gente vai começar uma missão, a gente precisa se preocupar em achar um lugar, alugar, para poder convidar as pessoas para as reuniões, ou talvez algum missionário ir para a rua e pregar no meio da rua. Quando o cristianismo, lá no primeiro século, começou a se expandir com Paulo, o que ele fazia era exatamente ir para a sinagoga. Ele era judeu. E nesse momento onde tinha oportunidade de alguém pregar, de alguém fazer exortação, era onde muitas vezes Paulo pedia a palavra e ele pregava ali sobre Jesus. E além do mais, ele tinha uma plateia especial, porque na sinagoga também tinha a participação dos gentios. E eram gentios, digamos assim, diferenciados, eram gentios que de alguma forma já estavam procurando a Deus. No meio daquele mundo pagão, eram pessoas que estavam se dispondo a seguir o judaísmo, então provavelmente já conheciam mais sobre Deus, os preceitos, os valores. Então era um público seleto e que Paulo aproveitou muito dessa oportunidade para poder avançar com o cristianismo. Então, basicamente, falando assim bem resumidamente, isso eram as sinagogas da época de Jesus. E a próxima instituição é o Sinédrio, que era o mais alto tribunal de justiça dos judeus, que se reunia em Jerusalém. Alguns historiadores que dizem que havia outros sinédrios em outras cidades, sinédrios menores, que também exerciam esse papel de decisão e de julgamento. Alguns acreditam que o berço do Sinédrio, essa ideia, veio lá com Moisés, lá atrás, quando ele escolheu aqueles 70 homens para dividir com ele a responsabilidade de cuidar do povo. Outros acham que também isso veio com Neemias e Esdras, que eles organizaram um grupo que tinha esse mesmo papel. Mas ele é mencionado aí na história pela primeira vez com o nome de Jerúsia, que seria o conselho dos anciãos, dos mais velhos,
lá no tempo do domínio grego, Antíoco III da Síria. E aí ele vai aparecer com o nome de Sinédrio durante o reinado daquele rei que a gente viu, que era Hircano II, já ali naquele período entre 63 e 40 a.C. Lembrar que nesses tempos, quem presidia o Sinédrio era o monarca Asmoneu, era a autoridade que naquela época acabava assumindo tanto o cargo de rei quanto o cargo de sacerdote, completamente contrário ao que mandava a lei de Moisés, mas era ele que presidia o Sinédrio naquele período. Aí mais para frente, com Herodes o Grande, teve uma situação onde ele mandou executar uma grande parte dos membros do Sinédrio. A princípio, parece que 45, porque o conselho se atreveu a recordar a ele os limites dos quais ele devia situar o seu poder. No fim, ele substituiu esses personagens por outros submissos que atendiam aos seus desejos. Ou seja, naquela época, o Sinédrio não tinha uma voz tão ativa durante o governo de Herodes. O Senado ele foi constituído inicialmente pelaquela aristocracia sacerdotal, que a gente viu que era formada pelos saduceus. E aí, mais para frente, no reinado da rainha Alexandra, não sei se vocês sabiam disso, mas teve uma mulher num período que governou Israel de 76 a 67 a.C. E aí foi quando os fariseus e os escribas também foram acrescentados nesse grupo. Aqui a gente tem uma imagem de como era o Sinédrio lá em Jerusalém. No Novo Testamento era um grupo formado por 71 homens, constituído do sumo sacerdote, que é aquele que ficava na cadeira principal, ali no centro, e se dividiam 35 membros de cada lado. Nessa época também fazia parte o sumo sacerdote da época, bem como aqueles que já tinham exercido esse cargo no passado. Os anciãos, que eram gente importante da sociedade, e mais alguns sacerdotes, escribas, fariseus e saduceus. Aí eles se reuniam. Aqui embaixo, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas isso é meio que uma planta do templo que Herodes construiu, e eles tinham uma sala aqui na lateral, chamado Câmara da Pedra talhada ou cortada, que era um local próprio para eles fazerem essas reuniões. Eu fico olhando esse local e eu fico imaginando a pressão que deve ter sido para Jesus ser julgado num local como esse, com gente perto, extremamente irritados e raivosos, e ele estava exatamente nesse meio. E é interessante, porque mesmo havendo mais fariseus entre o povo, o número de saduceus no Sinédrio parecia ser maior. Obviamente, porque Roma nomeava os sumos sacerdotes, era Roma que escolhia, aí eles queriam que o tribunal permanecesse leal ao império. Isso era muito mais fácil com os saduceus do que com os fariseus, né? Já que os saduceus eram muito mais alinhados com o interesse do governo, né, de Roma. A gente vê alguns personagens no Novo Testamento que faziam parte do Sinédrio. Um deles é José de Arimateia, que provavelmente se tornou um seguidor de Jesus, que foi quem pediu o corpo de Jesus a Pilatos para poder enterrá-lo. E, de novo, o Sinédrio também, na época de Jesus, era grande, tinha a responsabilidade na área civil, criminal, podiam ordenar prisões, julgar casos. Eles só não podiam pena de morte. A pena de morte precisava da sanção romana. Tinha uma única exceção, que o procurador romano autorizou em caráter permanente o Sinédrio aplicar a pena de morte para qualquer gentil que ultrapassasse a barreira que dividia o átrio do templo do átrio dos gentios. Ou seja, os gentios podiam entrar no templo de Jerusalém, mas eles tinham um lugar reservado para eles.
se eles passassem disso, aí o Sinédrio tinha autoridade para mandar matar esse judeu que fizesse isso. Era a única exceção que eles tinham. Parece que o único caso de morte aplicado pelo Sinédrio foi realmente o de Jesus. A gente sabe que o Sinédrio não podia se reunir à noite, só depois do nascer do sol, mas o julgamento de Jesus foi ilegal, pois transcorreu durante a noite. Alguns dizem que foi à noite, e aí de manhã eles só ratificaram, né? Mas, basicamente, é isso o que a gente vê sobre o Sinédrio. Irmãos, eu só estou preocupado um pouquinho com o horário. Eu teria um último tema para mencionar para vocês, que é uma característica assim muito relevante desse período interbíblico, que tem a ver com a literatura apócrifa. Esse assim é um tema que pode ser tão grande quanto a gente queira. Eu procurei fazer algo mais resumido. Se vocês tiverem aí paciência, mais uns 15 minutos, eu acho que eu fecho isso, talvez até menos. Pode ser? Legal. Se todo mundo concordou, eu não sei. Como o Zé está dando um positivo aqui, eu estou entendendo, então, que eu posso gastar mais esses minutinhos. Legal. Então, o que a gente vai ver agora é um pouquinho desse grupo de literatura que chama literatura apócrifa. A gente sabe que durante esse período interbíblico, nesses 400 anos entre Malaquias e Mateus, os livros do Antigo Testamento eles foram consolidados no arranjo tradicional que a gente conhece, como lei, profetas e os escritos. Eles foram canonizados e foi realmente fechada a Bíblia do Antigo Testamento, né? Esse termo, lei, profetas e escritos, é até mencionado lá em Lucas 24, 44, que era o grupo de escrituras. Mas nesse período também surgiu essa literatura conhecida como apócrifa. Esse termo apócrifo significa oculto, algo que estava escondido e que apareceu, ou também algo falso, ilegítimo. E esses livros, vários desses livros, eles foram incluídos na tradução grega do Antigo Testamento, que é conhecido como Septuaginta, que foi uma tradução que aconteceu, que foi completada entre o terceiro e o segundo século antes de Cristo. Ou seja, nesse período, por causa da influência grega, helênica, o povo tinha necessidade de começar a ler em grego. E o Antigo Testamento, como a gente sabe, era escrito em hebraico e um pouco em aramaico. Então, nesse período, foi feita a tradução desses livros para o grego. Aí, quando eles traduziram os livros canônicos, eles também traduziram e colocaram nesse conjunto de livros, que é a Septuaginta, alguns desses livros apócrifos. Ou seja, essa era uma literatura muito bem conhecida pelos cristãos do primeiro século. E dentro dessa literatura chamada apócrifa, tem um grupo de escritos conhecida como literatura pseudo-epigráfica, que são obras escritas sob um nome falso, sob um pseudônimo. Então, utilizam o nome de alguém famoso, conhecido, mas que os autores foram outros. Então, por exemplo, a gente vai encontrar um livro de Enoque, os 12 patriarcas, Moisés, Esdras, que não foram eles que escreveram, mas algum autor usou o pseudônimo deles para poder ganhar uma referência de maior sustentação. E tem um outro grupo também dentro desses, que é o conhecido como literatura apocalíptica, que se utiliza de símbolos e figuras para poder transmitir a mensagem, que é a literatura que a gente tem no nosso livro de Apocalipse,
Tem Daniel também, tem alguns trechos com esse tipo de literatura. E nesse período surgiram dezenas e dezenas de livros com essa característica, que escreviam as mensagens usando toda aquela simbologia. Então, isso foi algo muito comum nessa época. O que acontece é que hoje os apócrifos não são aceitos como escritura inspirada nem pelos judeus e nem pelos protestantes. Mas os católicos e ortodoxos incluíram alguns desses livros em suas Bíblias. Os católicos inseriram alguns e os ortodoxos incluíram outros, alguns em comum, mas os ortodoxos têm alguns a mais. Na Bíblia Católica são 7 livros a mais e mais alguns acréscimos, tanto no livro de Esther quanto no livro de Daniel. Se a gente olhar para eles como algo adicional, como algo extra, eles podem ter algum valor, alguma utilidade para nós hoje. Alguns deles têm informações históricas bastante relevantes. É fato, outros nem tanto. Tem alguns bem esquisitos, na verdade, mas tem coisas interessantes. A teologia deles é considerada inferior porque eles incluem noções que não são encontradas no Antigo Testamento. E, de fato, estão em desacordo com vários ensinamentos bíblicos. Por exemplo, alguns deles incluem doutrinas do purgatório, lá no livro de sabedoria. Uns têm o conceito de você dar esmola para poder ser perdoado, no livro de Tobias. Fala que sexo apenas para procriação. Eles falam sobre oração pelos mortos e para os mortos. Então, isso são algumas ideias que vêm dessa literatura. E mesmo na Bíblia católica, na Bíblia latina, esses livros vieram a ser incluídos só no final do século IV depois de Cristo, naquela obra conhecida como Vulgata, que é a primeira tradução latina da Bíblia. E, na verdade, mesmo naquela época, teve bastante protesto em incluir esses livros e irem considerando como se eles também fossem a escritura inspirada por Deus. Qual o interesse disso? Talvez a gente deva perguntar, vale a pena estudar os apócrifos ou por que estudá-los? Sim, eu acredito que a gente ter alguma familiaridade com eles pode ser um bônus, algo a mais por algumas razões. Eles ajudam a esclarecer as origens de várias doutrinas que não estão na Bíblia e que a gente se encontra quando a gente vai, às vezes, estudar a Bíblia com alguém, aí você entender de onde veio aquilo. Muitas delas vêm baseadas nessa literatura. Quando você compara um dos livros canônicos das Escrituras com esses livros apócrifos, sabe, às vezes fica muito claro a diferença entre o que é um livro autêntico e uma literatura que não é autêntica. E outra coisa que é importante é que eles fazem parte dessa herança e da cultura judaica e nos ajudam a conhecer um pouco melhor a história de Israel. Eles vivenciaram isso muito fortemente. Então, se a gente quer conhecer um pouco mais, pode ser útil para isso. E eles também revelam aquele ambiente de influência grega, helênica, onde aconteceu tantas mudanças e que vai mostrar exatamente aonde Jesus viveu, né? Eu separei aqui algumas citações só para vocês entenderem um pouquinho algumas características, algumas coisas meio curiosas até nesses livros. Se você puder abrir aí sua Bíblia, em Tobias, capítulo 12, estou brincando, é só se você tiver com a Bíblia católica aí na mão, tá? O Luiz já estava abrindo a Bíblia dele lá em Tobias. Tobias, capítulo 12, versículo 9. Falou Tobias, aí eu já desisti. Fala assim, porque a esmola livra da morte. Ela apaga os pecados e faz encontrar a misericórdia e a vida eterna. É um ensinamento que a gente não encontra em nenhum lugar na nossa Bíblia.
Até fala da importância de dar esmola, mas não para perdoar pecado. Lá em Tobias tem uma outra parte até bem curiosa, que fala assim, Tobias 6, versículos de 6 a 8. A seguir, assou uma parte da carne do peixe que levaram consigo pelo caminho. Salgaram o resto para que lhes bastasse até chegarem a Ragés, na média. Entretanto, Tobias interrogou o anjo. Azarias, meu irmão, peço-te que me digas qual é a virtude curativa dessas partes do peixe que me mandaste guardar. O anjo respondeu-lhe, se puseres um pedaço do coração sobre brasas, a sua fumaça expulsará toda espécie de mau espírito, tanto do homem como da mulher, e impedirá que ele volte de novo a eles. Ou seja, parece que o mau cheiro do peixe iria afastar os espíritos maus e impedir que eles voltassem. A gente percebe que isso é bastante desalinhado com o que a gente tem no restante da Bíblia. Tem um trecho de Eclesiástico. Eclesiástico é tipo Provérbios, né? E olha o que ele fala sobre os escravos. Para o jumento, o feno, a vara e a carga. Para o escravo, o pão, o castigo e o trabalho. O escravo só trabalha quando corrigido e só aspira ao repouso. Afrouxa-lhe a mão e ele buscará a liberdade. O jugo e a correia fazem dobrar o mais rígido pescoço. O trabalho contínuo torna o escravo dócil. Ou seja, mesmo em Israel, onde a gente via que era lícito ter escravos, a maneira de tratar os escravos era totalmente diferente. Era condenado você tratar mal um escravo. Mas aqui não, aqui é castigo, é açoite mesmo. E por fim, só para vocês perceberem como a diferença na linguagem, tem um trecho no finalzinho de 2 Macabeus, ele está terminando a carta e olha o que ele escreve. Assim, já se desenrolaram os acontecimentos relativos a Nicanor. E já que a partir dessa época Jerusalém permaneceu em poder dos hebreus, finalizarei aqui minha narração. Se ela está felizmente concebida e ordenada, era este o meu desejo. Se ela está imperfeita e medíocre, é porque não pude fazer melhor. Assim como é nocivo beber somente o vinho ou somente a água, mais agradável e verdadeiramente proveitoso beber a água e o vinho misturados, assim também a disposição agradável. Ou seja, ele fala, se você gostou aqui, se ficou bom, ótimo. Se não foi, assim, eu não consegui dar o melhor. Puxa, eu não vi nenhum livro na Bíblia terminando dessa maneira, né? E nenhum deles fala, tipo, ao Senhor disse, ou estas palavras vieram a mim. Então a gente vê que realmente é uma literatura completamente diferente, né? Então, como a gente pode ver os apócrifos? Eu achei bem interessante esse pensamento. A gente tem hoje em dia muitas das nossas Bíblias que no final da Bíblia tem aquelas tabelas de pesos e medidas, tem mapas, notas de referência, e a gente vê que todo esse material é útil, mas ele também não é inspirado. Então, assim como a gente tem esses materiais extras no final, às vezes, de algumas das nossas Bíblias para nos ajudar, a igreja primitiva também cresceu com este material extra em seus livros. Só que isso não significa que eles são inspirados, mas pode ter algum tipo de utilidade. Irmãos, eu sei que esse assunto da literatura apócrifa, ele tem muita coisa. Eu li algumas coisas que eles estavam tentando catalogar essa literatura, mas desistiram, porque é tanta coisa que é difícil você juntar todo esse material. Então, se alguém me perguntar, você ia gastar tempo lendo essa literatura? Sinceramente, eu li 2 livros desse por completo, que foi 1º e 2º Macabeus, porque esse é um livro que tem muita informação histórica
para esse período que a gente estudou. Eu confesso que eu nunca li nenhum desses outros livros apócrifos. Mas, se você tiver essa visão, isso pode te ajudar em algum estudo, isso pode te incrementar coisas, mas principalmente porque isso te ajuda a entender um pouco como foi essa perspectiva de Israel nesse período. Ele estava numa situação difícil, com outro governo, oprimido, com desejo de ter salvação, de ter um Messias. Toda essa expectativa gerou essa ansiedade, essa visão, e eles tentavam animar o povo. Deus estava em silêncio por 400 anos. Então, tudo isso acabou motivando esse tipo de literatura. Então, isso nos ajuda a entender esse ambiente que eles estavam vivendo logo antes de Jesus chegar, né? Mas, para a gente terminar, a gente vê que o mundo do Novo Testamento é bastante diferente do mundo do Antigo Testamento. Então, se a gente tem alguma familiaridade com esse período interbíblico, isso nos permite fazer uma transição um pouco mais suave entre eles. Estudando esse período, a gente viu, por exemplo, como o poder mundial foi passando entre os impérios, dos persas para os gregos, dos gregos para os romanos, e o impacto que tudo isso teve no povo de Israel. Nesse período, o Antigo Testamento, como a gente viu, foi concluído, foi canonizado, o templo foi reconstruído, surgiram todos esses grupos que a gente viu, de fariseus, saduceus e os outros, que também era muito diferente do judaísmo lá do Antigo Testamento, onde o sacerdote, o sumo sacerdote, tinha um papel importante, relevante, não tinham esses partidos, esses grupos. A gente viu a vida religiosa dos judeus se concentrar agora mais nas sinagogas, não só no templo de Jerusalém. E, principalmente, constatar a frustração que o mundo da época estava vivendo com a falência da religião, uma confusão, uma carência tão grande, e como isso permitiu, isso proporcionou a intervenção de Deus, mandando Jesus para trazer uma esperança para a humanidade. Israel não tinha cumprido o papel de ser a luz para as nações. Isso precisou ser feito, de fato, por meio de Jesus, e exatamente nessa época. Então, eu espero que isso tenha ajudado quem participou das aulas a entender um pouquinho mais esse período e ter algumas noções que nos ajudam a ver um pouquinho melhor o Novo Testamento. Alguns tinham pedido para mim falar um pouquinho sobre a bibliografia, né? Aí eu só vou comentar isso aqui. As fontes primárias, onde a gente encontra esse material, são as obras de Flávio Joséfo, que é um historiador judeu lá do começo do primeiro século, principalmente um livro que é Antiguidades e Guerras Judaicas. Hoje em dia, normalmente, eles vendem esse material junto, né? Os dois que ele escreveu. E primeiro e segundo Macabeus, que é esse livro apócrifo, ele traz muitos detalhes, principalmente do período macabeu, por esse motivo o nome. Fala da revolta, fala das guerras, do papel que eles exerceram. E eu, pessoalmente, me concentrei, usei como livro base esse livro que chama O Período Interbíblico, que o autor é Enéas Tornini, e eu usei Introdução aos Evangelhos, desse Bloomberg. Eu usei só os 3 primeiros capítulos. Ele é um livro mais grosso, porque ele fala sobre todos os evangelhos, mas no início ele trata um pouco desse período. E tem um livro em inglês do irmão nosso, lá do Douglas Jacob, que chama Quick Overview of the Bible, e eu usei um pouquinho do capítulo 15, que ele fala sobre isso. Eu constei algumas outras coisas espalhadas, mas isso é a base principal. Então, se você se interessar depois, esse material está disponível. Tá legal, pessoal? Então, esse era o que eu tinha. Vou abrir para vocês, caso alguém tenha
mais alguma pergunta, vou ficar à disposição. Deixa eu só me organizar aqui com a ferramenta. Mas legal, pessoal. Obrigado aí pela atenção e está aberto se alguém quiser perguntar ou comentar mais alguma coisa. Silêncio, silêncio. Obrigado, Sérgio. Grande história maravilhosa, hein? Legal. O Sérgio. É o Val e a Rose. Valeu. Sérgio, queria fazer uma colocação. Pois não. Aqui, ó. Legal, Marcelo. Os apócrifos, Uhum. quando você fala na Bíblia católica, eles foram colocados ali para fazer algumas justificações do que eles faziam naquele tempo, né? A cobrança de indulgências, matar em nome da cruz. Por isso que eles são colocados. Você vê que eles não se encaixam em toda aquela trajetória do Antigo Testamento, os 400 anos de silêncio e depois o Novo Testamento. Eles não... Exatamente. Não se agregam, né? Uhum. Na história. Tem uma questão que muitos argumentam que eles usaram esses livros exatamente para justificar algumas das teologias, das ideias que eles precisavam. Além dessas que você falou, a questão do purgatório, a questão de celibato, a questão de orar pelos mortos, é isso mesmo, faz todo sentido. É uma coxa de retalhos, né? Eles vão jogando para justificar o que fizeram, né? Exatamente. Obrigado, Sérgio. Valeu. Essa pergunta o Brunão mandou no chat sobre João Batista, se ele era um essênio, eu acho bem bacana. O que você acha? Brunão, você pode refazer sua pergunta? Eu não acessei o chat aqui. Eu perguntei, depois que você explicou um pouquinho sobre os essênios, se de repente João Batista não seria um essênio. Então, eu li um pouquinho sobre isso, mas eles não chegam a essa conclusão. De fato, ele tinha algumas características meio peculiares de viver no deserto, a maneira de se vestir e de comer gafanhotos, mas ninguém consegue ter elementos suficientes para fazer essa vinculação e afirmar categoricamente que João Batista era um essênio. Então, isso fica meio em aberto. Pegando essa linha do Sérgio, Oi? Pegando essa linha dos essênios, biblicamente falando, onde que eles aparecem? Tem alguma passagem bíblica? Eu acho que eu não cheguei a ouvir. Na verdade, não, Marcelo. Isso foi algo que eu comentei, que não tem nenhuma citação no Novo Testamento mencionando os essênios. Tanto é que eu só achei importante compartilhar, uma por causa dessa relevância, quando se fala dos manuscritos do Mar Morto, aí acho que o Bruno vai tratar até um pouquinho disso na próxima aula, e que cita os essênios, e também para mostrar a existência deles, né? Era uma linha de pensar de uma parte do povo de Israel. Como a gente estava olhando esses grupos, eu achei importante mencionar. Mas você tem razão, ele não aparece em nenhuma menção no Novo Testamento. Legal. E sobre os apócrifos eles foram anteriores ao Novo Testamento, interbíblico, mas após também tiveram alguns apócrifos, né? Isso. Eu me concentrei, como eu estava estudando esse período interbíblico, eu me concentrei mais nesse período. Mas, de fato, tem livros apócrifos também no primeiro, segundo século depois de Cristo, também tem uma literatura, tanto é que tem alguns que falam que são os apócrifos do Novo Testamento, né? Então, tem também. Legal. Obrigado. Sérgio. Excelente. Obrigadão. Obrigada. Valeu. Oi, Sérgio. Oi. Então, esses grupos todos, eles eram seguidores das leis de Moisés, né? Exatamente. Eram seitas e grupos dentro do judaísmo.
que se baseavam na lei de Moisés, nos escritos do Antigo Testamento. Então, dá para ver que era uma confusão de teologia e de ideias dentro do próprio judaísmo. Tá bom, obrigado. Nada. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Legal, pessoal. Então, acho que se a gente não tem mais perguntas, Alguém levantou a mão ali, ó. Eu acho que ele está desligando só. Sérgio, eu queria só agradecer. Muito obrigado aí pelo seu esforço, pela sua dedicação em pesquisar todo esse material para nos ajudar. Que Deus te abençoe. Obrigado, Zé. Espero que seja útil um pouquinho. Será. Valeu, pessoal. Ótima noite a todos. Deixa eu só, antes de desligar, vou só passar para o Bruno aqui, que ele vai fazer a propaganda da semana que vem.